O Brasil é mundialmente conhecido como uma nação que tem grande respeito à diversidade e tolerância. Aqui, no imaginário popular, todas as pessoas relacionam-se de forma harmoniosa, amistosa e sem discriminação. No entanto, quando observamos com um pouquinho mais de atenção, percebemos que a realidade não é bem esta. Muitas pessoas vestem-se com uma aparente capa de liberdade, mas na verdade elas escondem dentro de si grande intolerância. Isso pode ser observado em várias áreas da vida, por exemplo, na área religiosa. A liberdade religiosa deriva da liberdade de pensamento e compreende outras 3 liberdades: a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à liberdade de consciência, liberdade de pensamento e liberdade de religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de crença ou religião, ensiná-la e observá-la, seja individual ou coletivamente, em público ou em particular. Uma questão importante que se faz com respeito a esse assunto é que se todas as pessoas têm direito à livre escolha religiosa, 2 pessoas podem fazer escolhas diferentes. Neste momento, o respeito é imprescindível. Por um lado, eu devo respeitar a decisão religiosa do outro, mas também devo exigir que a minha escolha também seja respeitada. Devemos sempre lembrar que o nosso Senhor nos deixou importantes lições de tolerância e respeito. Essas lições fazemos muito bem se colocarmos em prática na nossa vida. Por isso, não perca o programa Vida Mais Viva que está começando agora, pois liberdade religiosa é o tema de hoje. Muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva que acaba de começar. Nosso coração, como eu sempre digo, é grato a você que está sempre nos prestigiando, independente de onde está, eu não sei em que momento você está nos assistindo, mas em qualquer deles, em qualquer lugar, você é sempre muito bem-vindo. Grata também a Deus pela oportunidade de estar aqui, claro, em primeiro lugar. Você viu a gente falar na abertura sobre o tema que hoje é polêmico, interessante, especial. Nós vamos falar sobre liberdade religiosa. Com certeza, você que nos assiste já deparou com alguma questão de intolerância, no que diz respeito à questão religiosa, na sua vida ou de alguém que você conhece. Então, fica atento às dicas que a gente vai dar no programa de hoje. Antes de apresentar o convidado, eu quero te convidar a continuar assistindo e divulgando as boas notícias que a gente fala aqui. Como você sabe, nós temos um pedacinho, um blog lá no site da TV Novo Tempo. Você pode entrar lá e conversar com a gente, divulgar, assistir, partilhar. Além do blog, nós temos também um canal no YouTube e também a página do Facebook. São várias maneiras que você tem de falar conosco. E agora sim, vou apresentar o convidado de hoje. Nós temos aqui o Dr. Sérgio Moreira da Costa. Tudo bem, Dr. Sérgio? Tudo bem. Prazer estar com vocês aqui. O Dr. Sérgio é professor universitário, pesquisador e doutorando na PUC. Falei tudo? Sim. Então tá bom. Bom, não falei tudo, mas o principal, né? Verdade. Dr. Sérgio, existem alguns países onde esse direito ainda não foi conquistado. O senhor pode citar alguns exemplos aí para nós? Sim, nós temos alguns países que vivenciam esses problemas, né? Por exemplo, um país que é muito presente isso hoje é a Síria. Síria, né? Região da Palestina, alguns, né, países que nós temos, né, países asiáticos também, países africanos, por exemplo, a Nigéria. Nesses países, quer dizer que, assim, que o Estado obriga as pessoas a terem determinada religião, é isso? Exatamente, o Estado impõe às pessoas o seguir aquela religião, de modo que ele não teria essa liberdade de escolha, a exemplo do que nós temos. E essa liberdade, ela tem até sanções, caso ele não siga, né, esses preceitos daquela região, daquele país. E o Brasil, em que pé está com relação à questão da liberdade religiosa? A gente escuta falar que o Brasil é um Estado laico. O senhor pode esclarecer para quem está nos assistindo como está o Brasil e o que é, de fato, um Estado laico? Muito bem. O Estado laico é aquele Estado que não tem uma religião, tá? Ele
permite às pessoas daquela nação a sua livre opção, a sua livre escolha no que diz respeito à religião. No país, nós temos as normas, né, que garantem essa liberdade. A princípio, nós podemos falar das normas constitucionais, que são a lei maior do nosso país, né, que coloca a liberdade como um dos fundamentos da República, né? É um princípio fundamental de ter a liberdade. No entanto, nós temos legislações constitucionais, legislações infraconstitucionais e até mesmo legislações penais que prevê aí, garante às pessoas o direito delas fazer a sua escolha em relação à religião. Aqui é o contrário, então. O Estado, o senhor disse que em países que não há liberdade religiosa, há leis e sanções para aquele que decide não obedecer à religião que o Estado manda. Sim. Aqui, pelo contrário, a gente tem sanções para quem não respeita o direito de cada um ser livre. É isso mesmo? Exatamente. E quando eu falo em sanções em alguns países que têm a sua religião, as sanções são legais, inclusive, do ponto de vista normativo, né? As pessoas vão para os tribunais e são julgadas, fazendo chegar até a condenação, na hipótese da apostasia. Olha só. Né? Então, se houver uma apostasia, e aí a pessoa tivemos assim, pesquisas, casos que pessoas de religiões diferentes que se casam, né? São punidos mesmo. Isso. E aí, a partir do momento que tem esse casamento, não segue aquela religião do local, e aí essa pessoa é levada aos tribunais. E poderá, e teve casos concretos que a pessoa acabou sendo condenada por apostasia. Olha que interessante. E aí, agora, eu fiquei pensando, se aqui no Brasil, falando mais agora aqui do Brasil, se a gente tem o direito de ter qualquer religião, eu posso ter o direito de concordar ou não com determinada denominação, determinada crença, certo? Sim. A partir daí, vem uma questão que se impõe. Qual é a diferença entre uma crítica religiosa e uma intolerância religiosa? Porque eu, de repente, assumo a minha posição e não concordo com outras. Poderia, talvez, ou não, né? Talvez poderia manifestar uma opinião crítica. Eu tenho o direito de concordar ou não, certo? Sim. Quando essa crítica passa a ser intolerância, qual a diferença entre crítica religiosa e intolerância religiosa? Tá. Quando nós falamos de crítica, nós temos que observar que a crítica, ela também tem que observar um preceito, e esse preceito é de ordem constitucional. A crítica, ela poderá estar baseada na liberdade de manifestação. Do seu pensamento. Na liberdade de pensamento. Então, se esta crítica, ela não for ofensiva, tá? Ela é admissível, tá? Então, você pode ter uma opinião, você pode externar um pensamento em relação. Agora, a partir do momento que essa manifestação, ela leva a uma intolerância, a um inconformismo, a uma não aceitação do outro, em razão da religião, aí nós estaríamos com essa distinção, tá? A crítica, então, nós temos um preceito constitucional que garante que ela se manifeste pela manifestação do pensamento em si e da liberdade que ele tem em relação a isso. Agora, em relação à intolerância, já é algo mais taxativo, mais direcionado, o contrário, né? Fazendo objeções plenas em relação a uma pessoa ter ou não ter aquela determinada religião. Isso a gente pode extrapolar, claro, o tema é liberdade religiosa, mas a gente pode extrapolar para outras áreas da vida, talvez um time de futebol, talvez opção sexual, em outras áreas pode haver essa questão de intolerância, né? Aí eu fico pensando, como a gente encontra o limite do respeito? Porque assim, eu penso que muitas vezes a gente só tem o direito, ou aparentemente só tem o direito de manifestar a nossa opinião se for a favor. Porque se eu manifesto a minha opinião contrária a determinado grupo, eu pareço intolerante. Onde é que a gente encontra esse equilíbrio? Muito bem. A manifestação
de forma livre, ela é garantida, como eu disse. No entanto, o manifestar livre, ele tem limites, desde que você não atinja o direito do outro. É bem aquela máxima que diz que o meu direito acaba quando começa Exatamente, o do outro, isso realmente exatamente. prevalece, né? Então, se você tem críticas e ela está respaldada, ótimo. A partir do momento que essa crítica acaba atingindo a liberdade e o direito do outro, isso é ofensivo. A questão principal acho que seria o respeito, O né, respeito. doutor Sérgio? Eu Exatamente. posso discordar de você, mas devo respeitá-lo, Exatamente. né? Eu posso discordar de você que está nos assistindo, ou você pode discordar de mim ou dele, mas a gente precisa conviver bem, né? Conviver bem e com respeito entre todas as partes, né? Nós temos um dispositivo penal, que é o artigo 140, parágrafo 3º, que dispõe sobre a injúria, né? E uma das formas, né, capituladas pela injúria é em relação à religião. Ou seja, você ofender alguém em razão da religião que essa pessoa tem, é crime. Com certeza. Tá? Né? E tem uma sanção penal para isso, de 1 a 3 anos, ela está sujeita a uma pena. E já que você mencionou então em leis, você pode então mencionar alguns exemplos de leis que amparam os indivíduos com relação a essa questão da intolerância religiosa, além dessa que você já mencionou? Muito bem, nós temos o artigo 280 do Código Penal também, que ele prevê sanções para quem age de forma intolerante, né, do ponto de vista da escolha, da liberdade da escolha da pessoa em relação à religião. E também nós temos aquela intolerância que parte, às vezes, não só da individualidade, mas ela parte no sentido de obstruir a realização de um culto, a reunião de um grupo. Então, nós temos assim, previsões legais que prevê isso como sanção, né, para quem age dessa forma. Eu sempre digo que as garantias de exercer a sua livre religião, por sua livre escolha, a base maior é a Constituição Federal. Tá? Porque ela garante a liberdade, ela garante o respeito, ela garante a sua dignidade e ela garante também que, a partir do momento que você entende que aquela crítica extrapolou os limites da ofensa do outro, que você acaba de atingir, ela dá direito você se manifestar em relação a isso. E essa manifestação... Você como vítima. Você como vítima. Né? Você pode exigir do outro que ele se retrate dessa situação. Essa retratação é só moral ou muitas vezes até existe uma pena financeira? Esse tipo de coisa é previsto? Muito bem. Essa pergunta é muito interessante porque ela garante ao ofendido o direito de resposta àquela ofensa. Ao receber essa resposta, se você, no seu íntimo, na sua subjetividade, você entendeu que está satisfeito, que a pessoa se manifestou de forma a reconhecer esse erro, ótimo. Tá? Você que faz essa avaliação. No entanto, se você acha que aquilo não é suficiente e teve um caráter ofensivo e além da sua pessoa, e se essa ofensa teve uma repercussão no seu meio social, na sua individualidade, se te prejudicou de alguma você forma, sim pode promover uma ação na justiça pedindo até mesmo uma indenização por dano à sua imagem, à sua pessoa, é a chamada indenização por dano moral. E esse direito de resposta, por exemplo, numa rede social, como é feito esse direito à retratação? As duas pessoas conversando? Sim. Como é feito isso? No primeiro momento, essa é a relação entre as pessoas, entre o ofensor e o ofendido. Né? Uma conversa. Uma conversa. Você se dirige a ele nos mesmos moldes, por exemplo, se for por escrito, ou até se tiver uma aproximação, isso pode acontecer. Mas você pode começar a formalizar isso. E a partir do momento que você formaliza, você passa a ter esse direito de resposta e essa avaliação. Inclusive, hoje, nós temos o nosso ordenamento processual civil, que é um dos pressupostos de promover uma medida judicial buscando uma eventual reparação ou indenização por dano moral. Você tem que demonstrar para o juiz que você tentou
de alguma forma, se aproximar da pessoa, ou de ter uma resposta dela, ou de te compor com ela. Para resolver o conflito, Isso. né? Isso é uma condição, até porque se você assim não o fizer, quando você busca isso em juízo, e se não houver manifestação, Essa vai ser a primeira essa é a medida. primeira medida que o juiz vai adotar. E isso é um fato novo no nosso direito. Né? É mesmo? Isso entrou em vigor, é uma norma de 2015 que entrou em vigor em 2016. Né? Nossa, muito recente. É muito recente, né? Então, isso é do ponto de vista processual, não podemos dizer que é um dos requisitos, né, previsto na norma processual, é que você demonstre que você tentou buscar aí uma aproximação, uma conciliação em relação a essa situação. A Bíblia já falava, né, sobre um desses métodos de solução de conflito. Vai né? ter com o seu opositor primeiro e depois você vem Se e não fala der comigo. certo, aí você Exatamente. chama uma ou duas testemunhas. Exatamente. Tem direito na Bíblia também, Exatamente. né, doutor Sérgio? E aproveitando uma fala que você, né, uma pergunta que você fez, em relação, qual é os mecanismos jurídicos, qual que a pessoa tem a proteção? Então, como eu disse, internamente, nós temos a Constituição Federal, como eu disse, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, porque ele tem essa liberdade na escola de escolher e ele pode exercitar isso. Nós temos isso, essa proteção em relação ao idoso também, né, dele buscar exercer essa liberdade em relação ao culto, à religião, e, enfim. Isso do ponto de vista do direito interno. Agora, nós temos algumas garantias do ponto de vista internacional. Por exemplo, nós temos uma declaração francesa de proteção aos direitos da pessoa, da humanidade, que é do de 1740 e pouco. E quando a gente não consegue o reparo com as leis federais, então muitas vezes a gente recorre até o direito internacional. Exatamente. Temos a Declaração Universal dos Direitos, né, do Homem, nós temos as declarações e as convenções sobre a intolerância religiosa. E como nós não temos, não há uma realidade assim, tão presente, quando essas questões são levadas à Suprema Corte, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, o Supremo Tribunal do nosso país, eles se baseiam em dispositivos internacionais para decidir. Olha que interessante. Tá? Com base na Declaração de Direitos Humanos. Né? E falando agora especificamente sobre os guardadores do sábado, nós somos um exemplo, né? Existem leis específicas que tratam do direito dos guardadores do sábado? Nós temos primeiramente, eu digo que nós temos a nossa Constituição que garante, né, a liberdade de escolha da religião, e nós temos esses dispositivos todos constitucionais e temos leis regionais. Tá? Nós temos leis em São Paulo, nós temos leis em outros estados da federação. No entanto, nós temos algumas discussões em relação a essas leis, porque alguns órgãos públicos, quando chega esse questionamento dessa guarda, eles questionam a inconstitucionalidade dessa lei. É mesmo? Fala que essa lei é inconstitucional. Não que ela seria inconstitucional do ponto de vista do teor dela. Uhum. Ela é inconstitucional do ponto de vista legiferante, ou seja, quem teria que promover a lei dessa natureza seriam os órgãos federais. Ah, entendi. Nós temos as diretrizes, né, de educação, que advêm de órgão federal, então eles questionam isso, inclusive nós temos decisões nesse sentido. Mas eu digo que esse direito é assegurado, ele é consagrado e temos mecanismos caso não sejam observados. Fala então sobre esses mecanismos, porque assim, eu vejo muitos conflitos com relação aos guardadores do sábado, com relação aos estudos, por exemplo, provas, muitos pegam dependência, repetem de ano. Como que é processado isso? Como eu devo proceder se eu sinto que os meus direitos estão violados? Uma escola pode proibir, por exemplo, um aluno de prestar um concurso, de fazer uma prova, um vestibular, Enem, né? Como que é feito tudo isso com relação aos guardadores do sábado e como assegurar que o meu direito vai ser garantido? Em que pese nós termos essas garantias, como já falei há pouco, nós percebemos que não é uma prática tão recorrente as pessoas buscarem os órgãos jurisdicionais para resolver essa questão. Porque isso quer dizer, então, que habitualmente as coisas são resolvidas por meios mais simples, mais corriqueiros. Ou pelo menos tentam, né? Uhum.
E aí nós temos alguns requisitos importantes a serem observados. Por exemplo, tratando-se de concursos públicos, que é uma questão que sempre vem à tona. Quando se faz a inscrição, primeiramente já tem que se manifestar dizendo que é um guardador. No ato da inscrição. No Então, ato da presta inscrição. atenção, você que está nos assistindo. No ato da inscrição, você precisa manifestar que é guardador do sábado e precisa de um horário alternativo, né? Exatamente. Alguns formulários de preenchimento para a inscrição, eles já vêm com algumas ressalvas. Tá. Pergunta se é guardador do sábado, se tem algumas condições necessidades especiais. Então, esse é o momento de você se manifestar. Eventualmente, se não tem essa opção, a pessoa tem que fazer a inscrição e logo em seguida ela encaminha o requerimento para o presidente da comissão de concurso, dizendo que ele se inscreveu, uma inscrição número tal, e ele é guardador de sábado e que ele gostaria que fosse obedecido esse preceito constitucional e internacional. E aí ele até cita as normas que garantem a ele esse direito. Isso do ponto de vista dos requerimentos. Agora você me perguntou, em relação ao aluno, esse é um grande problema, porque às vezes nós percebemos que tem alunos de escolas, principalmente em universidades, que ele prolonga o seu curso às vezes por mais um ano, por não ter condições de frequentar as aulas na sexta-feira ou até mesmo no sábado. Embora a lei ela garanta esse direito de ele fazer essas opções de estudar ou não nesses dias, nós temos que entender também, em se tratando de instituições privadas, essa norma ela fica dentro de um critério de discricionariedade e também de possibilidade. Tá. Entendeu? Será que a escola teria mais alguns alunos que teriam essas condições ou ele teria que ter uma condição especial? Então, existem métodos, medidas alternativas para que a instituição e o aluno tente ao ajuste nesse sentido. Tá certo. Doutor Sérgio, olha, foi extremamente esclarecedor e agradável a nossa conversa. Como eu disse no início, foi a primeira, mas espero que não seja a última vez que o senhor está aqui conosco. Será um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. E a você, eu gostaria de deixar uma mensagem final. Você que esteve conosco durante todo esse momento, eu gostaria de te lembrar que você tem o direito de discordar de quem em quaisquer área da sua vida, mas você lembre que você não tem o direito de desrespeitar as pessoas que estão ao seu redor. Discordar sim, mas sempre lembrando de respeitar o indivíduo como um ser humano criado por Deus igual a você. Fique com Deus e agora uma mensagem espiritual. Até o próximo programa. Que bom estar com vocês no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Espero em Deus que vocês estejam bem e bem pela graça do Senhor, bem pelo poder de Deus na vida. Hoje falamos a respeito da liberdade religiosa, um assunto de grande importância para os nossos dias. Nós podemos dividir a história da seguinte forma. Em alguns países do mundo nós temos a grande possibilidade de falar do amor de Deus, de pregar o amor de Deus e de adorar a Deus. Mas existem alguns lugares do mundo onde nós temos a dificuldade para adorar a Deus, dificuldade para pregar a respeito do amor de Deus. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que devemos buscá-lo, devemos pregar a respeito dele. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que nos fala sobre essa liberdade que há necessidade na vida do ser humano. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28 e nós leremos o texto do versículo 18 ao versículo 20 e diz assim a palavra do Senhor. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe o que esse texto nos diz, o que esse texto nos representa. Esse texto está nos falando a respeito da pregação do Evangelho, uma ordem de Jesus para que preguemos o Evangelho,
para que batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para que isto aconteça, a necessidade de liberdade religiosa. Quando pregamos, adoramos a Deus. Quando batizamos, adoramos a Deus. Quando ensinamos, adoramos a Deus. E quando aprendemos, estamos adorando a Deus. Mas para que isso aconteça dentro de um contexto total do ser humano, a necessidade de liberdade religiosa. Como pregaríamos o Evangelho se não fosse pela liberdade religiosa? Como estaríamos nós aqui na TV Novo Tempo falando a respeito do amor de Deus se não fosse pela liberdade religiosa? A liberdade religiosa ela é muito importante para que você adore a Deus em espírito e em verdade. Por isso que há necessidade de você aproveitar a liberdade religiosa que você tem em seu país, que você tem em seu continente. Há necessidade. Aproveite a liberdade religiosa que Deus lhe dá. Este privilégio que você tem de adorá-lo em espírito e em verdade, este privilégio que você tem de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de falar do amor de Jesus Cristo às pessoas, aos seus vizinhos. Em muitos lugares do mundo não existe a liberdade religiosa. Pessoas são mortas porque pregam o Evangelho do cristianismo. Pessoas são presas porque falam do amor de Deus. Mas se você tem esta liberdade, aproveite, porque Deus está lhe dando uma grande oportunidade na vida. Deus está mostrando o seu amor para você. Significa que você, neste momento, é um escolhido de Deus para falar do amor e vivenciar este amor na sua vida. A palavra de Deus nos diz, na última parte do texto, verso 20, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Isto é adoração. Isto é se colocar à disposição de Deus. Faça isso, meu amigo. Aproveite a liberdade que Deus lhe dá para adorá-lo em espírito e em verdade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre, é o nosso desejo e a nossa oração.